Então, galera, bom dia para vocês. Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre produção de frangos e, na real, não tanto pela produção, mas sim por um mito que existe dentro dessa produção que diz respeito ao fornecimento de hormônios para esses frangos. É um mito que, infelizmente, é muito divulgado por aí, principalmente por especialistas que deveriam zelar pela saúde dos seres humanos e acabam propagando esse mito, às vezes por falta de interesse mesmo em procurar ou simplesmente por ouvirem isso e tomarem como verdade. E eles acabam fazendo essa propagação de que a produção de frango tem hormônios. Bom, não é tão difícil imaginar como que surgiu esse mito, né? Há alguns anos atrás, demorava-se anos, meses, alguns anos para se ter um frango pronto para o abate, frango de roça, né? Ele produzia muito devagar, demorava um tempo para produzir e não produzia tanto quanto os frangos atuais de granja. Então, gera-se sim uma consequência, né? Do nada, uma produção começa a ter um enorme crescimento em um tempo muito curto e acabou gerando esse tipo de mito, e eu estou aqui um pouco mais para desmistificar um pouco isso, o porquê dessa diferença. Bom, o primeiro fator a ser levado em conta quando você fala da produção de frango com hormônios é que na lei brasileira isso é proibido. O primeiro fator que a gente deve levar em conta é justamente isso. A lei IN de número 17 de 2004 do MAPA, ela proíbe o fornecimento de qualquer tipo de hormônio para a produção de aves. Seja um hormônio para estimular o crescimento ou para estimular a eficiência alimentar, qualquer tipo de hormônio que melhore o frango é extremamente proibido no Brasil. Outro fator também que devemos levar em conta, que quebra um pouco esse mito, é a própria natureza bioquímica do hormônio. A maioria dos hormônios eles são proteínas, e a proteína ela não é digerida integralmente no intestino. Primeiro ela é separada em aminoácidos, então não faria diferença. Você pode fornecer o hormônio que na hora que ele chegar ali no trato gastrointestinal, ele vai ser digerido e vai ser quebrado em vários aminoácidos para aí ser digerido. Então não tem a ação do hormônio em si. Seria impossível isso. Mas tem a possibilidade de você de fornecer hormônios mesmo se não for pela dieta, que é, no caso, fornecer diretamente através de injeções. Bom, é uma possibilidade, sim. Existe a possibilidade de você fornecer o hormônio por injeções. Porém, boa sorte para quem for aplicar hormônio ave por ave de uma granja. Eu vou deixar uma foto aqui de uma granja, de algumas granjas passando, para ver a quantidade. Cada granja, lógico, tem um número diferente de aves, isso depende muito da estrutura da granja, da estrutura e do nível de produção, mas não são poucas aves. Para ser comercialmente viável a produção, é preciso produzir muito. Então, boa sorte para quem for aplicar de ave por ave. A dieta era uma maneira mais fácil, mas não funciona. Bom, também devemos atentar um pouco pelo preço do hormônio. Não existe, lógico, um hormônio sintético para aves, mas comparando com outros hormônios existentes de crescimento, seja para humanos ou para espécies que isso é permitido, você vai ver que o preço dos hormônios é muito alto. Então a média de preço seria muito alta e isso tornaria o uso dele inviável. Até para outras produções é bem incomum. É muito comum usar para humanos quando ele tem algum tipo de deficiência, o hormônio de crescimento, mas não é no caso de produção. Bom, então o que leva a ter esse ganho de peso em pouco tempo? Isso dá principalmente o melhoramento genético que existe nessa criação. Há muitos anos a indústria busca melhorar o rendimento alimentar e atingir um maior ganho de peso em um menor tempo. Isso é um padrão já pré-estabelecido que eles buscam isso não só com aves. Qualquer animal sempre existe um melhoramento, sempre existe uma luta para se conseguir algo melhor desses animais através da genética. Lógico, aliada à nutrição e a outros fatores, mas neste caso principalmente a genética. E o melhoramento das aves, ele não é exclusivo, as outras espécies acontecem, porém ele é muito mais rápido. Uma ave atinge, né, a pré-postura, que seria a idade reprodutiva, com aproximadamente 22 semanas de vida. Enquanto que o bovino, ele tem essa maioridade, né, essa capacidade de se reproduzir com aproximadamente 24 meses, o que dá 96 semanas. Ou seja, em um ciclo produtivo do bovino, ocorrem 4 ciclos produtivos da ave.
Então, um bovino nasce quando ele está apto para se reproduzir, a ave já é bisavó. Ela já foi mãe, ela já nasceu, já atingiu a idade, já foi mãe, o filho dela, as filhas já atingiram a idade, já foram mães, e isso aconteceu 4 vezes. Então, o ciclo do ave rola muito mais rápido e qualquer melhoramento é perceptível muito mais rápido. São pequenos melhoramentos que acontecem, nenhum melhoramento é algo extremamente inovador, que cresce muito entre um e outro. São pequenos crescimentos constantes, mas que nas aves acabam sendo realmente mais perceptível por causa desse tempo. Então é muito mais rápido você ver isso. E além também de outros fatores, lógico, que melhoraram para você ter essa produção, né? Tem a própria nutrição, que das aves é alterada constantemente para suas exigências. A cada etapa que a ave está, né? A cada semana praticamente dela, existe um manejo nutricional, uma alimentação diferente para atingir as exigências daquela fase. Isso não é muito comum em outras espécies, apesar de ter, mas com aves isso é extremamente comum. Mas também tem a questão da sanidade, o próprio manejo, coisas que acabam possibilitando essa melhoria. Então a ave hoje ela não tem tanta carga, tipo assim, ela não precisa mais direcionar tanto para outros fatores, ela pode direcionar tanta energia para outros fatores, ela pode direcionar para o ganho de peso. Então ela não precisa direcionar para, sei lá, fuga ou qualquer outro fator que acabe tendo esse gasto. Ele pode se direcionar para o consumo e para ganho de peso. E basicamente é isso. É um assunto muito longo, mas como eu sempre tenho tentado fazer vídeos menores, é uma ideia que eu tive justamente falar desses pequenos tópicos mais místicos, né, mais mitos, e não vai ser o primeiro, vão ter vários outros por aí, mas é só para dar uma luz também, porque muitas vezes a gente acaba vendo pessoas que não são da área, que não é que não entendem, mas tipo, apenas tomam um ponto de vista como a verdade. Eles não se importam em analisar artigos científicos ou pegar e conversar com quem seja da área. Simplesmente leem um blog post da vida e é isso aí, e isso é a verdade. E não é assim que as coisas funcionam. Então tudo que existe é bom você ouvir os dois lados, incluindo esse vídeo. Então é bom também ouvir o outro lado. Então é isso, obrigado. Uma boa semana para todos. Até semana que vem. Valeu. Curta, compartilhe esse vídeo, né? Compartilhe com os amigos do Facebook. E ajuda demais no meu TCC. E até depois.